Você tem, neste exato momento, acesso a um cemitério em sua casa? Calma, não precisa ligar para a polícia nem olhar embaixo da cama. Eu estou falando de algo que parece inofensivo, banal, até meio entediante. Eu estou falando do giz. Aquele bastão branco, poroso, que faz aquele barulho de screech que arrepia até a alma quando você passa do jeito errado no quadro negro. Você já parou para pensar que aquilo, na verdade, pode ser feito de bilhões e bilhões de esqueletos? Sim, esqueletos. Meus amigos, preparem-se porque a história do giz não é branca e sem graça como ele parece. Ela envolve o fundo do oceano, a extinção dos dinossauros, uma crise de pânico entre os maiores matemáticos do mundo e até o segredo industrial mais bem guardado do Japão. Olha, eu estava aqui pensando outro dia enquanto limpava uma lousa antiga que eu tenho na parede de casa, daquelas que soltam uma nuvem de pó que faz a gente espirrar por meia hora, e me bateu aquela curiosidade meio aleatória. Sabe como é? De onde veio isso? Quem foi a primeira pessoa que olhou para uma pedra branca e pensou: acho que dá para escrever a equação da teoria da relatividade com isso aqui? E a resposta, como sempre nesse canal, é uma viagem muito mais louca do que você imagina. Só para você ter uma ideia, a quantidade de giz produzida por ano no mundo, se alinhada, dava para dar a volta na Terra algumas vezes. Mas a questão não é a quantidade, é o quê. Porque hoje você vai descobrir que o giz que a sua professora usava, talvez, só talvez, não fosse giz de verdade. Você vai descobrir por que os matemáticos mais geniais do planeta estocaram giz em casa como se fosse o apocalipse zumbi em 2015 e vai entender o processo industrial que transforma uma pedra bruta, tirada de minas gigantescas, nesse cilindro perfeitamente liso que desliza no quadro. Então, pega o seu apagador, senta na primeira carteira porque a aula de hoje é sobre como as coisas são feitas, o giz. Vamos voltar no tempo. Mas não é voltar pouco, não. Esquece 1900. Esquece a Idade Média. Vamos voltar a uns 100 milhões de anos. O período é o Cretáceo. O mundo era quente, cheio de dinossauros gigantes correndo por aí e plantas esquisitas. Mas a verdadeira mágica não estava acontecendo na terra firme. Estava acontecendo no mar. Nos oceanos existiam trilhões, zilhões de criaturas microscópicas chamadas cocolitóforos. Repete comigo. Cocolitóforos. Eles são um tipo de alga unicelular, plâncton, basicamente. E eles tinham uma mania curiosa. Eles construíam uma carapaça, uma armadurazinha de calcita ao redor do corpo. Eram muito pequenos, invisíveis a olho nu. Mas existiam tantos, mas tantos, que quando eles morriam, as casquinhas deles, os exoesqueletos, afundavam. E choveu esqueleto no fundo do mar por milhões de anos. Essa lama branca no fundo do oceano foi compactada, esmagada pela pressão da água por eras e eras até virar uma rocha sedimentar branca e macia. Então, o giz original, o giz root, aquele das falésias brancas de Dover, na Inglaterra, que são um paredão branco lindo na beira do mar. Aquilo ali é puro cadáver de plâncton, é cemitério de alga. Quando os homens das cavernas faziam pinturas rupestres usando aquelas pedras brancas, eles estavam literalmente desenhando com a história biológica do planeta. Mas calma, pular da pré-história para a sala de aula tem um gap, um buraco na história, porque escrever na parede da caverna é fácil, o difícil é criar um sistema educacional. Vamos avançar para o século XIX. A gente está ali por volta de 1800. As escolas não eram como hoje, não tinha lousa na parede para todo mundo ver. O professor tinha que ir de aluno em aluno explicando. Era ineficiente. Eis que surge nosso herói improvável, James Pillans. Ele era um diretor e professor de geografia na Old High School, em Edimburgo, na Escócia. Imagina a cena, Edimburgo, aquela cidade cinza, fria, chuvosa, construída em pedra escura. O ano é 1801, mais ou menos. O James tinha um problema. Ele queria ensinar geografia, e mapas são grandes. Ele queria desenhar os detalhes, mas o papel era caro e pequeno. Diz a lenda que ele olhou para aquelas lousas de ardósia. Sabe a ardósia? Aquela pedra preta usada em telhados e pisos. Na época, cada aluno tinha uma lousinha individual para treinar escrita. 5 S's. O momento eureka do James foi: e se eu pegasse várias dessas lousas de alunos,
colocasse todas juntas na parede e formasse um Megatron das lousas, uma tela gigante. E foi isso que ele fez. Nascia o quadro negro. Mas tinha um problema. Qual que desenhar ali? Lápis de grafite não aparece no preto. Carvão é preto. Ele precisava de contraste. Ele precisava do branco. E ele se lembrou do giz natural, aquela rocha calcária macia que a gente falou. Só que, gente, usar a rocha bruta arranha a ardósia. É irregular, é sujo. O James Pillans, segundo relatos, pegou o giz bruto, moeu, misturou com algum aglutinante, provavelmente aveia ou algum tipo de mingau, acredita? E moldou os primeiros bastões cilíndricos. Imagine a reação dos alunos quando viram pela primeira vez na história o professor desenhando um mapa gigante na parede, em branco brilhante, contra o fundo preto visível do fundo da sala. Foi como ver uma televisão 4K pela primeira vez. Foi uma revolução tecnológica educacional. Mas espere, a trama engrossa. Porque o giz natural, o carbonato de cálcio, tinha um defeito fatal: o pó. O pó era insano. Professores nos anos 1800 e 1900 viviam cobertos de pó branco, tossindo, pareciam fantasmas, assombrando as salas de aula. Aí entra a indústria. Como é que a gente sai da receita de mingau do professor Pillans para a precisão industrial de hoje? Vamos descobrir agora como a salsicha, ou, melhor, como o giz é feito. Bem-vindos ao chão de fábrica. Imagina um galpão gigante, barulhento e, ironicamente, bem empoeirado. Mas antes, um plot twist. 95% do giz que você compra hoje não é giz. Como assim? Pois é, o giz escolar moderno, na maioria das vezes, não é feito da rocha calcária, esqueletos de plâncton. Ele é feito de gipso, gesso, sulfato de cálcio. Ah, mas qual a diferença? Química, meu caro Watson. O giz natural, carbonato de cálcio, é mais duro. O gipso, sulfato de cálcio, é mais macio, risca mais fácil e o mais importante: é muito, muito mais barato e abundante. Etapa 1. A mineração e o pó. O gesso vem de minas gigantescas. A rocha de gipso é extraída, moída até virar um pó finíssimo. Mas esse pó é gesso cru, desidratado. Se você molhar ele, vira uma lama que nunca seca direito. Para ele endurecer depois, você precisa assustar a molécula de água. O pó vai para um forno gigante. Estamos falando de temperaturas altas, num processo chamado calcinação. Isso arranca a água da pedra. O resultado é o gesso de Paris, ou hemididrato. Esse pó tá sedento. Ele tá louco para beber água de novo. Etapa 2. A mistura mágica. Em grandes tanques de aço inox, o pó de gesso calcinado encontra água. É como fazer um bolo, mas numa escala industrial de toneladas. As máquinas batem essa mistura vigorosamente. É aqui que entram os segredos: corantes e furgis colorido, e em algumas fábricas mais chiques, aditivos para deixar ele mais suave. A reação química aqui é exotérmica, libera calor. A mistura começa a esquentar sozinha. É a pedra querendo voltar a ser pedra. Etapa 3. A moldagem. O momento da verdade. A pasta, que parece um creme dental grosso ou um iogurte bem denso, é despejada em um molde. Mas não é qualquer molde. É uma máquina extrusora, com milhares de buracos no formato de cilindro, ou aquele formato hexagonal chique. Curiosidade de processo. Você já notou que o giz costuma ser mais grosso numa ponta e mais fino na outra? É para sair do molde mais fácil. É engenharia pura. Em minutos, a reação química acontece. A pasta líquida endurece. Fica sólida, mas ainda está úmida, tipo argila molhada. Etapa 4. O forno de cura. Os gizes bebês, ainda meio molhados, são desenformados e colocados em esteiras que viajam por dentro de fornos longuíssimos. Eles ficam lá, assando, perdendo toda a umidade excedente, ficando duros e leves. É igual assar biscoito. Só que você não pode comer. Por favor, não comam. Eu sei que dá vontade. A gente já fala sobre isso, mas não comam. Etapa 5. O banho de cera, ou segredo do anti-suja. Lembra do pó que fazia o professor tossir? Pois é, a solução moderna foi criar o tal giz plastificado,
ou anticartão. Eles não são plastificados de verdade com plástico bolha. Na real, eles passam por um banho ou spray de uma solução que cria uma película, uma crosta fina ao redor do giz. Isso faz com que ele não solte pó na sua mão enquanto você segura, só na ponta quando você escreve no quadro. É uma genialidade simples, protege a mão do professor e aumenta a vida útil do giz. E depois de tudo isso, eles são encaixotados por robôs ou pessoas super rápidas, depende do país, e enviados para o mundo todo. Se você tentar fazer isso em casa, pegando gesso de construção e água, vai virar um bloco duro que risca e estraga seu quadro. A mágica da indústria está na proporção, na temperatura e no tamanho da partícula do pó. Comparando, na indústria, uma máquina cospe 10.000 gizes por hora. Você em casa levaria o dia todo para fazer uma caixa torta. Agora, segura essa. Vamos falar das coisas bizarras. História 1. O apocalipse do giz dos matemáticos. Essa é a minha história favorita. Existe uma marca japonesa chamada Hagoromo. Anote esse nome. H-A-G-O-R-O-M-O. Esse não era um giz qualquer. Era o Full Touch Chalk. Os matemáticos diziam que escrever com Hagoromo não era escrever, era deslizar sobre nuvens. Diziam que era impossível errar uma prova usando ele. A densidade era perfeita, a cor vibrante e quase não fazia pó. Era, sem exagero, o iPhone dos gizes, o santo graal. Em 2015, o dono da Hagoromo anunciou que ia fechar a fábrica. Motivo? Ele estava velhinho, cansado e a saúde não ajudava. O que aconteceu em seguida foi surreal. Professores das universidades de Stanford, Harvard e Princeton entraram em pânico genuíno. Teve professor calculando quantos anos de vida letiva lhe restavam e comprando caixas o suficiente para durar até a aposentadoria. Estamos falando de estoque de guerra. Gente estocando giz no porão de casa, controlando a umidade. Virou item de contrabando acadêmico. Um professor chegou a chamar isso de a crise do giz. Felizmente, uma empresa coreana comprou as máquinas e a receita. Literalmente, transportaram os equipamentos do Japão para a Coreia e continuou a produção. Mas quem tem o original japonês, trata como se fosse barra de ouro. História 2. Comedores de giz. Existe uma condição médica chamada pica, ou alotriofagia. É o desejo de comer coisas não alimentares. Terra, gelo, metal e giz. Giz é um dos itens mais desejados por quem tem essa condição, muitas vezes por deficiência de cálcio ou ferro. Na verdade, como o giz é basicamente cálcio, seja carbonato ou sulfato, antigamente ele era usado como antiácido estomacal. Sim, as pessoas raspavam um pouquinho de giz na água para curar a azia. Mas, por favor, não façam isso com o giz moderno. Tem química industrial ali que seu estômago não vai curar nada. Vai ganhar um problema novo. História 3. A Guerra das Ruas e o Madonari. Você já viu aquelas artes 3D no chão da rua que parecem um buraco ou uma piscina? Isso é feito com giz, mas um giz especial, super pigmentado chamado pastel seco. Na Itália, essa tradição é muito antiga. Os artistas são chamados de Madonari, porque originalmente desenhavam apenas a Madonna, Nossa Senhora, não a não da música, nas calçadas das catedrais. Era uma forma de promessa ou adoração. Hoje virou arte pop, mas a técnica é pura manipulação de pó colorido compactado. Agora, vamos falar de dinheiro, o business do giz. Você deve pensar, isso deve ser o pior negócio do mundo. Quem fica rico vendendo pó prensado a R$5 a caixa? Bom, você está meio certo, mas também meio errado. O lucro unitário é minúsculo, a margem é ridícula, é um negócio de volume. As empresas ganham no shipping container, não na caixinha. Uma caixa com 100 gizes custa, digamos, R$20. Desses R$20, uns R$6 são imposto, R$5 são transporte, porque giz é pedra e pedra pesa em pessoas, transporte pesa no bolso. R$4 é a loja que vendeu, R$3 é embalagem e marketing, o custo do material, o pó branco, centavos, literalmente centavos.
O mercado é dominado por gigantes como a Crayola nos Estados Unidos e marcas como a Delta ou a Giotto no Brasil e Europa. Mas aqui vai um dado alarmante. O mercado de giz escolar está morrendo. A lousa branca, ou whiteboard, e os marcadores de tinta já mataram metade do mercado. E agora, as lousas digitais, os smartboards, estão matando o resto. As escolas ricas não usam mais disso. O giz está virando item de nicho, de nostalgia ou de restaurantes hipsters que escrevem o menu do dia na parede para parecerem rústicos. Por isso, as empresas estão diversificando. Giz para cabelo, giz para tecido, giz líquido. A indústria do giz teve que se reinventar para não virar dinossauro. O que é irônico, já que ela é fita de contemporâneos dos dinossauros. E o futuro? Onde vamos parar? Imagina em 2050. Será que teremos gizes a laser? Na verdade, a tendência é o retorno ao tátil. A neurociência tem mostrado que escrever à mão, com atrito, ajuda na memória mais do que digitar em vidro liso como num tablet. O atrito do giz no quadro gera um feedback sensorial no cérebro que fixa o aprendizado. Então, o futuro do giz pode ser o Smart Chalk, um giz físico que você segura, sente o atrito, suja o dedo, mas que escreve numa superfície que digitaliza tudo em tempo real para a nuvem, unindo a poeira tátil do Cretáceo com a nuvem de dados do século XXI. Já existem tintas de parede que transformam qualquer muro em lousa. O mundo inteiro pode virar um quadro negro. Imagine cidades onde grafites são feitos com giz de alta tecnologia que brilha no escuro e é lavado com a chuva sem poluir. Sustentabilidade e arte efêmera. Chegamos ao fim da nossa jornada calcária. Começamos com bichinhos microscópicos no mar pré-histórico, passamos por um professor escocês frustrado que juntou pedras pretas na parede, vimos fábricas cozinhando pedra em fornos gigantes e terminamos com matemáticos contrabandeando gizes japoneses. Se isso não prova que tudo no mundo é fascinante se você olhar de perto, eu não sei o que prova. Da próxima vez que você vir um pedacinho de giz largado no chão, ou uma criança riscando a amarelinha na calçada, lembra disso. Aquilo não é só uma pedra branca, aquilo é história compactada, é o fundo do mar nas mãos de uma criança, é a ferramenta que escreveu as equações que nos levaram à Lua. É a simplicidade servindo de base para a complexidade humana. E isso, meus amigos, é poesia pura. Se você curtiu esse mergulho no pó branco da educação, já sabe o que fazer. Esmaga esse like com a força de uma prensa hidráulica de gesso. E me conta aqui nos comentários, qual cheiro te lembra mais a escola? O giz, a massinha ou a merenda? Semana que vem, eu vou contar a história insana de como a pasta de dente foi inventada. Spoiler, envolve ossos triturados e casca de ovo queimada no Egito Antigo. Você não vai querer perder! Eu sou o seu narrador de curiosidades favorito e esse foi mais um Como as Coisas São Feitas. Até a próxima!